Olá, sejam bem-vindos ao projeto Danças e Ciências Ocultas. Gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Aqui quem fala é Gilmara Cruz, idealizadora do projeto. E hoje vamos bater um papo com a bailarina Holly Carogni, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Gils Holly, como que você está? Então, seja bem-vinda, ao projeto Danças e Ciências Ocultas. E para começar o nosso papo de hoje, eu gostaria que você contasse um pouco de sua história na dança, e como que nasceu essa aliança entre o ocultismo e a dança em sua vida. Olá, Gilmara, querida. Imagina, é um prazer enorme, imenso, tá aí fazendo parte do teu projeto, ainda mais falando sobre um assunto que é tão significativo para mim, que é o ocultismo. Então, eu danço desde 2007, comecei na dança do ventre. Eu fiz um pouquinho de balé quando era criança, mas depois parei e fiquei um bom tempo sem dançar, então eu praticamente não considero assim essa experiência. A partir de 2007 eu danço direto, Nunca mais larguei a dança. Comecei na dança do ventre e em 2011, início de 2011, eu ingressei no tribal. E desde lá meio que venho experienciando aí vários estilos. Mais ou menos faço aí um tipo de trabalho que talvez nem deva ser rotulado como tribal, porque é bastante experimental e cheio de outras referências, como a dança contemporânea e o butô, enfim. Em relação ao ocultismo, na verdade, esse interesse ele é bem mais antigo na minha vida do que a dança. Eu, desde muito jovem, assim, muito adolescente, me senti bastante ligada com esse universo, com essa esfera, natureza, filosofia, magia. E eu acho que a arte, tanto a dança, quanto a escrita, quanto outras formas de arte que eu me dedico, eu acho que só existem, talvez por conta desse meu interesse pelo oculto, pelos mistérios. Então, acho que seria meio impossível eu trabalhar com dança e não abordar esses assuntos que são meus, assim, estão comigo todos os dias, todas as horas, todo o tempo. Entendo. A gente que vive esse mundo, realmente é difícil se distanciar dele de alguma forma. E a dança, eu vejo a dança como um portal, Então, através dela, eu também trabalho muito essa ligação, Esse religar e esse contato com o oculto. Então, essa união, ela sempre, a dança, com as ciências ocultas, sempre me proporcionou uma evolução muito pessoal, que até transcende o físico. E até é difícil de explicar, às vezes, através de palavras e tudo mais. Como que é para você
essa relação? Você sente que através da dança você consegue uma evolução pessoal, um contato com esse oculto? O que de favorável tem trazido, né, essa relação, esse diálogo? E se você recomenda, né, o que você aconselha a pessoas que têm interesse em alguma dessas esferas, o que você recomenda que as pessoas experimentem, ou, porque é tudo muito subjetivo, né? A gente acaba compartilhando um pouco do que é pra gente, né? E então eu queria saber como que é pra você. Boa, ótima pergunta, adorei. Então, nossa, super concordo. Para mim, a dança é uma das formas mais fáceis de fazer magia, né? Claro que existem muitas possibilidades, né, de fazer magia, mas para mim, que tenho o corpo de bailarina, né, que estudo, pesquiso o movimento, para mim é uma das formas mais fáceis e funcionais, né. Eu acredito muito que a gente consegue, através do transe ou através de determinados exercícios, transcender realmente o corpo físico e trabalhar, né, algumas coisas assim. Inclusive, eu tenho uma coluna, né, que fala bastante sobre essa ideia, né, que é no blog da Aeres, Venenum Saltationis. A ideia da coluna é exatamente essa ideia, né, de um espírito que consegue se desprender de um corpo, mesmo em estado de consciência, né, porque muitas vezes a gente consegue essa façanha em momentos alterados de uma outra forma, né, dormindo, viagem astral, algum tipo de psicotrópico, e aí a ideia de abordar a dança como um psicotrópico que faça com que o teu espírito deixe o teu corpo, né. Claro que, enfim, quando a gente fala sobre isso, são assuntos muito ligados à experiência mesmo, né, não existe muita teoria sobre isso, acho que não existe praticamente nenhuma, na verdade, né, nunca procuro bastante e nunca encontrei nada assim tão específico. Mas com certeza, né, a magia é exatamente isso, né, quando tu sabe que funciona, não é necessário muito mais, né, do que essa ideia da experiência. Eu utilizo muito a ideia dessa transcendência através da dança para cura, né, eu uso muito a ideia de trabalhar traumas, trabalhar conflitos na carne do corpo, né? Eu acho que muitas vezes as coisas, os conflitos, as sombras, as coisas que estão te assombrando ali, né? Que fazem parte da tua vivência e que não estão resolvidas, elas demorariam muito mais para ser resolvidas de uma outra forma, né? Com terapia ou, enfim, com uma forma de se analisar, de meditar, enfim. E eu acho que trazer isso para dentro de uma dança, né? E aí, quando eu falo dentro de uma dança, eu sempre penso em dança ritual, né? Onde é um ritual, não é só uma dança, né? Então é movimento consciente, né? Se faz movimentos conscientes justamente para trabalhar aquilo ali, né? Então é a forma que eu mais uso essa possibilidade, né? Para trabalhar exatamente os meus conflitos, os bloqueios, os traumas. Em relação ao que eu teria para falar, assim, em relação a outras pessoas, né? Como que isso poderia ajudar? Eu acho que experimentar é a palavra-chave aí. Eu acho que cada corpo é um corpo, cada processo místico, magístico é diferente de uma pessoa para outra, né? Mas eu acho que
inicialmente, né? Iniciar conhecendo os pontos de energia do corpo, as ideias de couraças, de travas emocionais, arquétipos, sombras, ter um pouco de conhecimento em algumas áreas, né, que facilitam com que tu tenha, com que tu saiba o que tu tá fazendo, né? Então, se tu sabe, por exemplo, onde estão os pontos de energia no teu corpo, tu consegue trabalhar melhor com eles, né, do que simplesmente estar tateando no escuro, né? Então, um pouco de conhecimento técnico é sempre bom e, em muitos casos, bem essencial. Acho muito importante a pessoa se responsabilizar, né? Porque acho que não é um caminho fácil, né? Não é um caminho alegre, colorido, né? Trabalhar com o corpo tanto para o autoconhecimento, quanto para a evolução espiritual, quanto para trabalhar traumas, conflitos, é sempre algo doloroso, né? Então, a pessoa ter a ciência de que sim, eu quero mexer nessa ferida, eu quero experienciar esse caminho, né? E porque muita gente entra nessa ideia de, não, a magia, o ocultismo, que coisa mais linda, e não é tão lindo assim, né? Então, ter um pouco de consciência e entrar nisso com responsabilidade, né? Outra coisa que eu acho fundamental para quem tem interesse assim, em trabalhar com essa ideia de mistura de dança com ocultismo é a ideia da experiência corporal, né? Da ideia de pesquisa do movimento. A maioria dos bailarinos, principalmente de tribal, né? A galera, enfim, aprende postura, aprende combos, passos, movimentos, né? Cria um repertório e muitas vezes a gente está condicionado a se movimentar sempre dentro daquele contexto, né? Sempre utilizando aquele repertório e muitas vezes a nossa memória de corpo, né? O nosso corpo ele traz uma memória muito antiga, né? Tanto desde lá da infância quanto memória ancestral mesmo, e que muitas vezes a gente não está utilizando. Então, é uma dica, né? Não é regra, mas é uma dica que para mim funcionou muito bem, que é esquecer um pouco a ideia de repertório ou de passos aprendidos e deixar que esse corpo se mostre também instintivo, né? Que ele mostre que tipo de memória corporal ele traz e que tipo de símbolo se consegue acessar através daquilo, né? Creio que vai ser um caminho muito diferente, né? De um para outro, né? Acho que as pessoas elas vão descobrir aí universos completamente diferentes. Acho que basta ter vontade de se conhecer e não ter medo de sofrer um pouquinho mais, que vai ser sucesso. Magnífico, Raul. Você tem uma visão assim da dança natural que eu acho importante e que por muitos anos eu fiquei muito presa ao vocabulário do tribal, e quando eu criei esse projeto, inclusive no podcast 2, não, no podcast 1, não, no segundo, eu falei exatamente sobre essa necessidade de tirar o nome tribal do meu projeto, entendeu? Coloquei danças e ciências ocultas porque eu vou extrapolar o movimento, o vocabulário de movimento corporal, porque às vezes eu estou no meio de um ritual e eu estou num transe que não dá para você simplesmente ter essa responsabilidade de fazer algum movimento dentro de um catálogo para poder nomear aquilo que você está fazendo, como Tribal Fusion, por exemplo, e todas as exigências que a gente sabe e discussões que tem dentro do tribal. Embora a dança tribal seja o vocabulário que eu mais tenha natural no meu corpo, eu não quero ter, dentro desse projeto Danças e Ciências Ocultas, essa responsabilidade, né? De levar essa nomenclatura, porque eu quero estar livre. De repente eu estou no ritual e eu quero fazer só movimentos de braços e estar no chão e enfim, sabe? Então eu quero estar livre para poder transcender o físico de uma forma que eu não me prenda a nenhuma regra, a nada do tipo. E eu concordo muito com tudo isso que você falou
E é realmente muito importante, né? Essa questão da sombra. Eu acho que aqui no Ocidente a nossa cultura não traz esse trabalho com a sombra. Eu vejo muita gente criticando esses trabalhos mais obscuros, que muita gente até chama de trevoso, né? Enfim, mas eu acho que há uma importância muito grande na evolução pessoal quando a pessoa trata a sua sombra, quando ela lidar com o seu desconhecido, quando ela mergulha no seu submundo e entra em contato com seus próprios demônios e aprende a lidar com eles. Eu acho que isso traz um autocontrole emocional e físico e espiritual muito maior para a pessoa lidar com as coisas do mundo e do universo, né? Eu acho que isso é de extrema importância. Mas a nossa cultura, ela tende a renegar o que é negro, a renegar o que é escuro, e é só tentar trazer o lado belo da coisa, o lado bonitinho, o lado rosinha, entendeu? Bem que acaba trazendo essa cultura e o próprio Ocidente tende, né, a cultuar mais um lado do que o outro, não sabendo que o equilíbrio desses dois lados é muito importante na evolução de uma pessoa. Mas a terceira pergunta, né, que eu queria falar com você é, bem, assim, tudo que está acima está abaixo, tudo que está fora está dentro, né? Eu, particularmente, Gilmar, acredito muito nisso. Mas o que eu queria conversar um pouco contigo é que numa perspectiva junguiana, tudo acontece mais dentro de si, né? E tem ali a herança do coletivo, né? Da psique do coletivo, de eras e tudo mais, mas é muito genético interno que o Jung traz. E existem alguns ocultistas que até criticam o Jung porque ele quebrou meio que a magia que está fora da gente para trabalhar mais essa magia que está dentro. Então, meio que alguns astrólogos não gostam, né, da visão dele, porque ele vai trazer só o que está dentro e não vai trazer essa relação maior com o que está fora, enfim. Eu já li algumas críticas de ocultistas, astrólogos relacionadas a essa questão do Jung trabalhar muito de dentro para dentro mesmo, e eu queria saber o que você pensa a respeito disso, e se na sua prática de dança e essa relação com o oculto, se você tenta trabalhar só o que está dentro também, né? Porque há também essa possibilidade de você trabalhar somente o seu interior e trazer ele para fora, mas há também a possibilidade de você trabalhar uma relação entre o que está dentro de você e dialogar com o que está fora de você. Então eu queria saber como que você enxerga toda essa questão. Então, primeiramente concordo aí com tudo que tu falou no início do teu comentário. Acho que sim, acho que a gente tá inserido numa cultura onde a gente tem que ser feliz, onde a gente tem que tá sempre em contato aí com o nosso melhor lado, né? E na verdade, ao meu ver, assim, o equilíbrio é o que a gente busca, né? Então, nem só de luz, nem só de trevas, né? Então, que isso acontece muito também, né? Já aconteceu comigo, inclusive, isso é uma coisa que eu tento cuidar bastante, né? Que como eu tenho o hábito de trabalhar muito as coisas mais inconscientes, né, tentar acessar essas coisas inconscientes, tentar trabalhar as coisas que eu acho que não estão boas e que enfim, são como são por conta de outros motivos, né, eu acabo ficando muitas vezes só na sombra, né, então acho que a ideia de uma pessoa que estuda ocultismo, né, ou que estuda psicologia, enfim, que estuda o mistério, né, que estuda o que está na nossa cabeça, além de nós, além do nosso corpo físico. Acho que essa ideia de equilíbrio é o que a gente busca, né, é o nosso objetivo. Então, acho que isso é bem importante ter em mente sempre, enquanto a gente trabalha magia, né, trabalhar sombras, mas também conseguir ver que a gente é luz também, né? Porque aí a galera trevosa adora trabalhar só trevas, né? Enquanto tem ali coisas muito boas também que podem ser trabalhadas, inclusive dentro da magia, né? Enfim,
Sobre a pergunta, o que eu acho, tá? Eu acho que Jung não era um magista, né? Ele era um estudioso da psicologia, né? Ele acabou entrando aí num mundo muito próximo, né? Por conta aí da alquimia, né? Ele tem bastante referência aí dos estudos da alquimia, os estudos herméticos, né? Tanto que ele facilitou aí a nossa vida, porque ele trouxe muitos conceitos de uma forma muito mais fácil de entender, né? Mas eu acho que não dá para querer que ele se expresse da mesma forma como um ocultista, né? Ou como um astrólogo, ou enfim, como uma pessoa que estuda ocultismo, né? Então, acho que as duas coisas são válidas. A ideia é o conhecimento, né? É estudar e estar experienciando aí de várias formas. Eu acredito muito na ideia de que a gente evolui acessando as coisas que estão dentro. Porém, eu acredito que a gente só consegue reconhecer as coisas que estão dentro porque elas também existem fora, né? Porque, enfim, a gente não é só né? A gente faz parte de um todo. E eu consigo ver o Jung trabalhando também com essa ideia de fora, né? Por exemplo, o próprio inconsciente coletivo que ele traz é uma ideia de trabalhar o fora também, né? Claro que são coisas diferentes, mas eu acho que já que a gente está tentando comparar, daria para eu tentar defender o Jung aí, então, né? Enfim, o Jung era um psicoterapeuta, né? Ele estava ali, então, para tentar auxiliar os pacientes e os alunos a descobrirem dentro de si as coisas que poderiam vir a ser uma ajuda, né? Nesse processo de cura. Mas ele traz muito claramente a ideia do inconsciente coletivo, né? Então eu acho que não está tão distante assim quanto algumas pessoas acham, essa ideia do dentro e fora, né? Acho que isso é uma coisa só, e a ideia de dentro e fora almeja o equilíbrio também, né? Eu costumo trabalhar muito com a ideia de dentro, porque eu sinto essa necessidade quando existe alguma coisa de errado comigo ou de algo que está batendo para sair, né, para ser trabalhado. Mas eu tenho a noção de que isso só existe, eu só consigo reconhecer isso dentro de mim porque em algum momento eu reconheci fora também, né? E que seja esse fora o inconsciente coletivo, né? Que eu tenha ali algum tipo de memória ancestral que me faz perceber isso dentro de mim também, né? Mais ou menos isso. Acho que as duas coisas não são coisas tão distintas assim. E, Holly, muito legal, hein? Sua visão sobre isso. Eu concordo também com muita coisa que você falou. E queria comentar sobre o lance da sombra que você falou, que muitas vezes você fica ali trabalhando mais a sombra do que a luz. Isso acontece comigo também, e só que eu acho que há uma necessidade da gente trabalhar um lado que foi muito negligenciado, né? Durante a nossa vida a gente trabalhou muito mais o nosso lado amostrado, digamos assim, o nosso lado iluminado, o nosso lado claro, o nosso lado visível, que é o que eu posso falar em uma relação social, a gente tem que expor mais. E o nosso lado negro, ele ficou escondido, e a gente não, pelo menos no meu caso, não tive consciência muito cedo de trabalhar com esse lado. Então, meio que o meu lado luz, ele já é meio que trabalhado, assim, sabe?
Claro que não em sua plenitude, porque esse despertar da Kundalini é um processo que leva uma vida, muitas vezes, né? Mas eu sinto muito mais necessidade em trabalhar meu lado sombra, porque eu acho que eu evoluo muito mais como pessoa do que em trabalhar meu lado luz, que é um lado que eu já venho trabalhando, sabe, há algum tempo. Talvez isso possa ter a ver com o que você falou, de muitas vezes permanecer muito no lado obscuro. Bem, mas o próximo tema que eu gostaria de falar contigo, da gente debater um pouco, eu gostaria que você trouxesse um pouco das suas performances para nós, né? Para que possamos conhecer um pouco mais delas diante do que você fala sobre, né? Porque visivelmente, muitas vezes a gente não capta quem está ali como admirador, né? Quem está ali assistindo, o público, muitas vezes sentem, muitas vezes admira, mas não entende sua plenitude, aquilo que você está passando no palco, né? Como a gente trabalha com uma dança ritual, que muitas vezes tem a ver com esse oculto, né? Tentando um desocultamento do nosso interior e de muitas outras coisas, às vezes quem está assistindo a gente não entende. E assim, eu já tive muitas experiências que me enriqueceram como pessoa, né, dentro da dança. Para quem assistiu foi só uma arte, sabe, foi um lado só artístico, mas aquilo por trás, na minha vivência, a minha experiência como ser humano, teve muita coisa além daquilo que não é exposto na apresentação, né, e que significa muito para quem está ali dançando. É claro que tem muita gente que dança somente aquilo como um lado artístico, mas tem muita gente que se entrega também, tem outras, enfim, tem outros objetivos. E eu queria que você trouxesse, por exemplo, uma performance que para você foi muito marcante, que você não foi mais a mesma depois de ter entrado naquela performance, de ter feito aquela dança ritual, alguma coisa do tipo. Você pode... Então, na verdade eu concordo contigo, falando aí do início do teu comentário. Acho que sim, né, a gente acaba querendo trabalhar as partes que foram negligenciadas, né, mas eu acho que às vezes acontece uma questão de simpatia mesmo, né, tipo, eu simpatizo com a ideia do Dark, né, com a ideia das músicas obscuras, das coisas mais obscuras, mas quanto mais a gente entra em contato de fato com a sombra, né, porque dançar um solo de Dark Fusion não quer dizer que está existindo ali um contato real com a sombra, né, muitas vezes ali a pessoa está com um trabalho de dança, de movimento que visualmente não tem nada de dark, mas que ela está abordando coisas muito dentro dela que são terríveis, né? E que ninguém sabe muitas vezes, né? É algo muito pessoal dela, então acho que talvez exista esse risco para quem gosta muito dessa temática dark, né? Onde aí tu começa a trabalhar os teus transtornos, os teus conflitos, ou entrar nessa ideia de processo de autoconhecimento e ficar só nisso e esquecer do fato que quanto mais a gente está entrando em contato com a sombra, mais luz a gente está gerando, né? E que essa luz ela também pode ser usada dentro da dança ritual ou da ideia da performance como em conjunto com o ocultismo, né? Enfim, mas foi só um parêntese aí que eu fiz porque acho que é importante falar, porque provavelmente quem está ouvindo galera do Dark, né, que super nas trevas, então sempre bom aí também perceber que enquanto a gente aí
demonstra muito carinho por essas sombras, estas mesmas sombras estão gerando mais luz, né? E essa luz também tem que ser usada nesse processo ritual, né? Bom, nossa, escolher uma é muito difícil. Seria fácil escolher as que não tem esse intuito mágico, né? Mas eu acho que uma das performances mais especiais, assim, que eu fiz e que eu percebi um resultado muito rápido foi uma das Mater que eu fiz, né? Eu tenho um arquétipo, não vou dizer personagem, porque não é um personagem, né? Pro público talvez se pareça um personagem, né? Porque ele é bem caricato, mas ele é um arquétipo meu, né? Na verdade, uma imagem arquetípica que eu visualizei uma vez numa regressão, que é a Mater Tenebrarum, e ela é uma possibilidade que eu tenho de trabalhar transtornos psicológicos. Ela já fiz três solos diferentes com o mesmo arquétipo, né? No primeiro eu trabalhei a síndrome de Peter Pan, no segundo eu trabalhei a simbiose e depois eu trabalhei a psicose, né? E nesse segundo trabalho, que eu trabalhei a simbiose, para mim foi muito especial, assim. Eu sempre sofri com essa ideia da simbiose, né? Eu tive anorexia quando eu era bem adolescente, que a anorexia, na verdade, é a patologia que se desenvolve por conta desse problema, né? Da simbiose, né? Onde um ser não consegue produzir o seu alimento, ele está ainda ligado com outro, né? Com outro ser que o alimenta, né? Simbionte, parasita, enfim. E eu trabalhei isso porque eu estava num período de extremamente vivendo extremamente a ideia do apego, e isso me fazia muito mal e eu precisava muito me livrar disso. E eu decidi que eu ia levar isso pro palco e que no palco as coisas iriam acontecer, né? Eu gosto de pensar que o palco ele é um terreno muito fértil, né? Eu não ensaiei, eu não criei absolutamente nada, né? A personagem, entre aspas, ela já existia, né? Então já existia um figurino, já existia uma maquiagem, eu escolhi uma música e tudo aconteceu na hora. E eu lembro que enquanto eu dançava, eu estava fazendo o que eu queria fazer, né? Então toda aquela energia surreal tomou uma proporção gigantesca, e quando tomou essa proporção é que é o momento de tu fazer o que tu quer, né? É mais ou menos semelhante a lançar um sigilo, né? A energizar um sigilo, né? Então, eu não tenho assim muito o que falar sobre essa performance, mas eu acho que ela é a que convém falar agora, assim. Eu acho que ela é a mais significativa em relação principalmente a resultado, assim. Foi um resultado muito, muito rápido, né, de eu estar sofrendo de algo muito ligado com transtorno mental e eu ficar bem depois, né? Então é lindo, é emocionante. Muita coisa a gente não consegue explicar, né, Holly? Porque existe, como é que eu posso dizer,
uma energia, um sentimento que às vezes a gente não consegue descrever tão facilmente assim, que não é racionalizado, né? É sentido. Eu entendo que muita coisa acontece assim, né? Bem, o outro tema que eu queria trazer para a gente conversar é sobre a diferença entre representação e vivência. É algo que eu discuto nas minhas aulas porque eu tenho percebido muita representação e pouca vivência, né? Não é que eu negativize isso, não é que eu condene a atitude da representação, mas dentro do campo ritualístico, que muita gente até chama de tribal ritualístico, eu vejo muita representação. Por exemplo, você pega uma deusa, aí você manda fazer um figurino igual, você olha as poses dessa deusa em pinturas e fotos antigas e você representa essa deusa no palco. É algo mais externo, digamos assim. Mas o sentimento e a energia que aquela deusa trabalha muitas vezes nem acontece durante a apresentação. Então eu chamo isso de uma apresentação só representativa. É diferente, na minha opinião, é diferente quando há uma vivência da energia daquela entidade que você está trazendo para o palco, sem ser algo somente representativo. Claro que você pode colocar símbolos que façam alusão àquela entidade, figurino que faça, né, as vestes e, enfim, tentar se aproximar o máximo dessa entidade de forma caracterizada também, mas que também traga a parte interior, a energia, né, e viva de fato aquela alquimia, aquela transmutação, enfim, aquela energia. É difícil de explicar porque são vivências subjetivas. Particularmente eu gosto muito de trabalhar com as duas perspectivas, a vivência e a representação. E eu queria saber o que você pensa disso, se você usa, pelo que eu conheço o seu trabalho, você deve usar a vivência sim, porque você exterioriza muito isso, mas o que você acha desses conceitos, se você concorda, discorda, se você trabalha a união, ou se um é mais importante que o outro, como que você pensa a respeito dessa relação entre representação e vivência numa dança ritual? Exatamente, acho que, inclusive, se a gente conseguisse explicar, talvez a gente nem tivesse essa necessidade, essa ânsia de dançar, né? De expressar com o corpo. Enfim, eu acho, falando da tua pergunta, acho que são duas coisas bem diferentes, também concordo contigo. Acho que todas as coisas são válidas, acho que não existe certo e errado. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito desses conceitos, assim, acho que tudo é válido. Mas tenho uma opinião muito formada, assim, em relação a isso, né? Para mim, dança ritualística é uma coisa extremamente diferente de dança ritual, né? Dentro da dança do ventre e do próprio tribal, a gente tem muito essa nomenclatura, esse estilo, né? Dança ritualística, onde se aprende aí todos esses caminhos mais ancestrais, né? A gente tem essas ligações com os movimentos, enfim, com alguns movimentos, sei lá, vou chutar, né? Lá da dança egípcia, enfim. E dança ritual para mim é uma coisa completamente diferente, né? Então, enquanto a ideia de dança ritualística um estilo, pode ser considerado um estilo ou um subestilo, né? A dança ritual, ela é um ritual, né? A diferença é que ao invés de ali tu abrir um círculo, utilizar certos apetrechos para formar ali o teu espaço, tu vai usar o corpo, né? Isso é muito diferente de representar a ideia de um ritual que ocorreu há muito tempo atrás, né? Na minha visão, a dança ritualística, ela encena rituais muito antigos, né? Se estudam essas possibilidades, né?
mas não está sendo feito no momento, né? Eu tenho pouquíssimo contato com dança ritualística, inclusive tive mais contato com a dança ritualística quando eu fazia dança do ventre, né? Inclusive uma das minhas professoras tinha bastante essa pegada, então eu pude ter um pouco de contato, mas não entrei nisso, né? Nunca me interessou. E a dança ritual, muitas vezes, né? Porque a gente pensa assim, ritual, né? Vem todo uma estética na cabeça, né? Estética que a dança ritualística apresenta, mas muitas vezes a dança ritual não, né? Tu pode estar simplesmente sem nada no palco, sem nenhum tipo de figurino ou maquiagem ou objeto que faça uma referência a um ritual, e tu está fazendo ritual, né? O que é ritual para mim, né? É a ideia de que alguma coisa ou uma situação está imbuída de valor simbólico, né? Porém, esse valor simbólico sendo utilizado conscientemente, né? Diferente do que muitas vezes pode acontecer na dança ritualística, onde tu faz um símbolo, né? Que tu sabe que era feito lá na tribo tal, antigamente, em tal época, em tal período, em tal local, né? E aí tu reproduz aquilo, e por mais que tu saiba o significado daquilo, tu tá reproduzindo apenas o símbolo, mas ele não tá tendo um sentido no teu enredo, na tua dança. É difícil explicar isso, né? É complicado. Mas para mim a dança ritual, ela tem um propósito, né? Eu estou aqui neste momento dançando porque eu conheço o meu corpo e eu quero aproveitar isso, eu quero me fazer valer desta consciência de que eu tenho um corpo e que este corpo tem certo conhecimento, e eu vou me aproveitar disso para trabalhar a simbiose. Enquanto eu estiver movendo tal parte do meu corpo, eu vou estar movendo tal coisa num outro plano. Para mim, essa ideia de trabalhar o corpo em conjunto com a ideia de trabalhar no astral, para mim isso é ritual. Dança ritualística é tu lembrar que em algum momento alguém fez um ritual, né? E aí tu reproduzir aquilo ali, e por mais que tu saiba o que signifiquem aqueles símbolos que tu está executando, eles não servem para nada naquele momento, né? Eles não estão sendo utilizados para alguma coisa naquele momento. Para mim é basicamente essa a diferença, né, entre a dança ritual e a dança ritualística. E puxando aí, aproveitando o gancho, gostaria de comparar também com uma coisa que eu acho bem interessante, que é a ideia que tu comentou da vivência e da ideia de reproduzir, né? Eu gosto muito de pensar exatamente da mesma forma quando se fala em expressão artística, né? Então, muitas vezes a gente tem a ideia, ou a gente é muitas vezes ensinado, né, a entrar em contato com uma expressão que ela é fake,